Se algum dos senhores telespectadores vier agora a Lisboa, aqui a descer a Avenida da Liberdade, nesta faixa da mão direita, vai encontrar uma surpresa. Imaginem que aqui no Alto da Avenida, um pouco antes da esquina com o Alexandrino Colana, está nem mais nem menos que o nosso conhecido Luís de Camões. É uma estátua que todos nós já vimos em qualquer parte, mas não era aqui. Este era o Camões que estava no Largo de Camões à saída do Chiado. Como é que o Camões do Chiado veio parar aqui à avenida? Bom, isso é uma história que eu gosto de contar porque penso que é uma história exemplar. Como sabem, Lisboa está a afogar-se debaixo dos automóveis. Há ruas onde já se não pode passar. Nestes últimos anos, o número de automóveis tem aumentado de uma maneira terrível. Já não há lugar para as pessoas. E há pessoas que têm um carro, 2 carros, 3 carros. Portanto, o que a Câmara pode fazer é fazer parques de automóveis. Nesta altura está a fazer 2. Um é debaixo do antigo Largo do Camões. O outro é na Praça da Figueira. Bom, 2, isto vem-me à cabeça uma piada do próprio Camões. Tinham-lhe prometido meia dúzia de galinhas e depois mandaram-lhe metade de uma e ele agradeceu com um cartão que dizia 5 galinhas e meia deve o senhor de Cascais. E a meia vinha cheia de apetite para as mais. Com estes 2 parques que a Câmara está a fazer, fica-nos a dever só 5. Pelo menos 7. São tantos quanto os pecados mortais. É essencial meter os automóveis em qualquer parte. De outra maneira, em breve, Lisboa transforma-se numa cidade absolutamente detestável, onde não é possível viver. Bom, mas para fazerem o parque lá no Largo do Camões, havia um problema, é que no meio do largo estava a estátua pesava muito, ela é de bronze, e portanto foi preciso desmontar a estátua cuidadosamente, peça a peça, e olhem, arrecaldá-la em qualquer lado. Penso que a Câmara Municipal fez muito bem em 3 coisas. Primeiro, em escavar ali e fazer um parque para automóveis. Parece que vai levar 250 automóveis. Bom, é o que pode, é o que lá cabe. Segundo, em preparar o futuro sem destruir o passado. Não deitaram a estátua abaixo, conservaram-na carinhosamente. Terceiro, em não arrecadar isto assim aí nesses armazéns anónimos que comprei que ninguém vê, mas pô-los aqui na artéria mais nobre da cidade, na Avenida da Liberdade, para que todos os lisboetas que vivem agora no ano 2000 possam dizer o que eu digo. Estiveram junto do Camões, tocaram-lhe, quase que puderam falar com ele. E não só com Camões. O autor da estátua teve uma ideia curiosa. Foi fazer, assim, um grande pedestal com uma série de grandes escritores portugueses e em cima, presidindo, como chefe da família, Luís de Camões. Ora bem, agora, como tiveram que fazer as obras, estão todos cá em baixo. Isto também é uma lição. As pessoas que estão lá em cima chegam a uma fase da vida em que ficam todas cá em baixo. Né? E eu vou falar-lhes,
fazer um pequeno comentário sobre cada um dos grandes vultos literários que o escultor Vítor Bastos pôs à volta de Camões. O primeiro é este, é o Fernão Lopes. Eu acho que isto não se parece absolutamente nada com o Fernão Lopes. O Fernão Lopes era um homem com um grande respeito pela verdade, um homem austero, um homem, de certo modo, áspero. E isto não é, isto parece assim um rapazinho de um coro do Teatro de São Carlos, qualquer coisa. Isto não tem nada, nenhuma semelhança com o verdadeiro Fernão Lopes. Eu acredito mais no retrato do Fernão Lopes que está nos chamados painéis do Nuno Gonçalves. Um homem de meia-idade, austero, íntegro, verídico. A propósito, queria dizer que Lisboa deve uma estátua a Fernão Lopes. O grande herói da epopeia de Fernão Lopes é Lisboa. Não julguem que é um fidalgo, que é um cavaleiro, que é um rei, que é um príncipe. Não. É o povo da cidade de Lisboa. E o povo de Lisboa parece que ainda não entendeu isso. Não há em Lisboa uma estátua a Fernão Lopes. Fernão Lopes nasceu ainda no século XIV, eu calculo que ali por 1380. Esta data é importante, 1380. Porquê? Porque ele descreve a Revolução de 83 e 85 como se tivesse lá estado. Ora, ele nasceu em 80, portanto não podia estar lá. Isto é muito importante para entender Fernão Lopes. Ele não estava lá, mas ele tomou parte numa outra revolução. Na revolução que tentou pôr no poder o infante Dom Pedro, que apiou o poder de uma outra Leonor. É uma outra revolução que Fernão Lopes segue passo a passo. E toda a força, toda a emoção, aquelas lágrimas, aquela raiva, aquela atualidade que Fernão Lopes põe nas suas descrições, resultam de que ele descrevia a sua própria revolução. Meu querido telespectador, acredite nisto. Todos temos a nossa revolução e só conseguimos ser eloquentes quando estamos a falar dela. É ainda hoje considerado o principal escritor medieval português. Dizem que ele fez duas crónicas. A primeira parte da crónica de João I e a segunda parte da crónica de João I. A primeira parte começa com a morte de Condandeiro, a segunda parte é o grande livro que conta Aljubarrota, mas ele também fez a terceira parte. Aproveito este programa para dizer uma coisa que me parece extremamente importante. A terceira parte da crónica de Dom João I, a conquista de Ceuta, é da autoria de Fernão Lopes. Ela vem assinada por um outro homem, vem assinada pelo Zurara. Mas os homens pequenos não são capazes de fazer coisas grandes. A conquista de Ceuta é a terceira tábua do genial tríptico, cujo autor é Fernão Lopes. Acho que é uma dívida que a Câmara tem de pagar quanto antes. Uma grande estátua ao grande historiador, ao grande cronista do heroísmo do povo de Lisboa. Fernão Lopes teve o cargo de cronista-mor do reino. E o seu sucessor, nesse lugar, por razões políticas,
foi este Gomes e Yanes de Azurara. Lá no monumento, Fernão Lopes e Gomes e Yanes têm a mesma altura, 2 metros para cada um. Realmente eu acho que 2 centímetros chegavam para o Azurara e os 2 metros não dizem nem de longe a grandeza do Fernão Lopes. Este era um escritor brilhante, fazia o elogio dos senhores que estavam por cima, escreveu uma crónica do Dom Pedro Menezes, governador de Ceuta, outra a dizer muito bem do Dom Duarte Menezes. Quanto à terceira parte da crónica de João I, já disse que não é dele, é de Fernão Lopes. É realmente um destes cronistas que dizem o que o governo quer e que dizem bem de quem está por cima. É, portanto, um medíocre, uma figura obscura. Na estátua de Camões há mais cronistas. Eu queria falar em especial deste, que é o Fernão Lopes de Castanheda. Era o Castanheda. Bom, a ideia que ficou ligada a este homem é a seguinte: tinha o defeito de só saber dizer a verdade. Imagina, naquela altura, ele só dizia a verdade. Começou a escrever uma história da conquista e descobrimento da Índia pelos portugueses. Os livros começaram a sair em 1551. Foram saindo volume a volume até 1561, mas ele morreu por essa altura, em 61, e os últimos livros já não saíram, porque havia fidalgos dos quais ele não dizia bem. E esses fidalgos eram já nessa altura pessoas muito importantes, fizeram pressão junto da corte e os últimos livros do Castanheda nunca foram publicados. Mas que diabo de mania é essa de dizer a verdade? A quem é que a verdade interessa? Quarto cronista figurava no monumento. João de Barros está aqui e, ao contrário das outras estátuas que vimos até agora, é possível que esta tenha alguma semelhança com o verdadeiro João de Barros. João de Barros foi um homem muito importante já na sua vida, era feitor da Casa da Índia e era realmente um grande escritor. Este conseguia aliar a beleza do estilo ao rigor da verdade. É o autor das Décadas da Ásia, é já um homem fortemente impregnado pelo Renascimento, pelo latim. Este homem, de certo modo, é uma sombra de Tito Livio e é um bom representante da glória do quinhentismo português. Olhem, é ele quem descreve a saída do Vasco da Gama da Praia do Restelo, à qual ele chama a Praia das Lágrimas. É, sem dúvida, um dos grandes portugueses da época dos descobrimentos. Outra grande figura do século XVI português, o matemático Pedro Nunes. Está aqui, não sei qual é, enfim, a semelhança com o verdadeiro Pedro Nunes, mas é verdade que Pedro Nunes é um dos maiores vultos do nosso quinhentismo. É um homem virado para a ciência, não é nem poeta, nem cronista, preocupa-se com a matemática, com a astronomia. É um dos grandes representantes do pensamento português no século XVI. Ele tem aqui, como veem no peito, uma condecoração, a Ordem de Cristo. Sendo um homem tão inteligente, nem sei como condecoraram.
além dos 4 cronistas e do matemático, o escultor achou que devia incluir 3 poetas. 3 poetas que, na opinião dele, eram discípulos de Camões. Bom, os poetas são hoje nomes quase completamente esquecidos. É o Francisco Sá Menezes, o Jerónimo Corte Real e o Vasco Mouzinho de Quevedo. Como sabem, nomes de segundo plano. E nós admiramos-nos como é que ele não incluiu neste leque de egrégios avós, porque a ideia era pôr à volta de Camões os maiores portugueses do século. Como é que ele não incluiu, por exemplo, o Gil Vicente? A propósito, e quando é que a Câmara de Lisboa faz uma estátua ao Gil Vicente? Olha, nem incluiu, por exemplo, o Gaspar Correia, que é um grande cronista, ou o Diogo do Couto, ou o Garcia de Rezende. Há figuras muito maiores que as representadas. Mas isto significa a ideia que os portugueses tinham, pelos meados do século, de quem eram os grandes nomes da nossa literatura. O monumento foi inaugurado em 1862. Estou a falar justamente diante da caixa de pedra. Isto era uma caixa de mármore. Está aqui a tampa que eu custa-me a pôr, porque realmente é pesadíssima. E dentro da caixa de mármore estava, diziam os jornais, uma caixa de prata. Vou tentar tirar a caixa de prata. Está aqui. E, como veem, ela não é de prata. Ela não é de prata. Ela, enfim, é qualquer metal. Estava prateado, mas isto não é prata. E aqui dentro estava o documento com a pena com que foi assinado o auto, estava o pergaminho, já quase desfeito, e diziam os jornalistas que estavam as moedas do tempo. Os jornalistas se enganaram ou alguém levou as moedas. Quando chegaram aos alicerces, como veem, não havia lá moeda nenhuma. O que é importante é fixar que este período, 1862, é um período muito importante na história portuguesa. Portugal está a andar rapidamente para a frente. Estão a construir os caminhos de ferro um pouco por todo o país. É nesse ano, 62, é fundado o Banco Nacional Ultramarino. Pouco depois, em 65, é fundado o jornal O Diário de Notícias, que ainda hoje lemos. São publicadas as Odes Modernas, o grande livro que representa, enfim, as letras modernas em Portugal. Em 67, ano da inauguração da estátua, é publicado o Código Civil, que representa realmente a implantação definitiva do Estado e da sociedade burguesa em Portugal. A estátua de bronze, que tem 4 metros de altura, também foi desmontada e está aqui na avenida à espera que o monumento seja recolocado no seu lugar. Bom, eu não lhes vou dizer que seja boa nem que seja má. Isto representa o gosto de um artista português dos meados do século passado. É verdade que a maquete da estátua esteve exposta na Câmara Municipal e que todos os lisboetas puderam dizer a sua opinião. Que bela lição para ser seguida. Não porem para aí monumentos sem que a gente possa dizer coisa nenhuma. Esta, naquela altura, foi apresentada ao público, toda a gente gostou e foi construída. É claro que é um retrato de Camões. Era assim que o artista via o Camões. Corresponde àquela ideia do trinca-fortes. Camões gigantesco, hercúleo, numa mão a espada e noutra a pena.
Bem, eu acho que não era nada parecido com isso. Há muitos outros retratos. O único que pode ter algum resto de verdade, olhem, é aquele que foi rasgado e até tem agora uns bocadinhos de papel a colar. Esse ainda pode ter alguns restos de verdade. Isto, o herói, o combatente, o lutador, isto é que é uma fantasia romântica. Sabemos que no fim da sua vida o grande poeta andava de muletas e pedia esmola. Na presença de Camões, eu não posso acabar sem dizer palavras dele. Mas não é muito fácil escolher. Camões escreveu durante um período de cerca de 40 anos. E durante essas 4 décadas tem fases perfeitamente diferentes. Eu vou-lhes ler um soneto da primeira fase. Ele é um jovem, ainda faz versos em que acredita no amor, versos à imitação de Petrarca, e depois vou-lhes ler um dos últimos sonetos, em que ele dá um triste balanço à sua vida. O primeiro soneto diz assim: amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? 40 anos depois, ele dava um balanço à sua vida e era assim que escrevia: o dia em que nasci, morra e pereça, não o queira jamais o tempo dar, não torne mais ao mundo, e se tornar eclipse nesse passo seu padeça. A luz lhe falte, o sol se lhe escureça, mostre o mundo sinais de se acabar, nasçam-lhe monstros, sangue chova o ar, a mãe ao próprio filho não conheça, as pessoas pasmadas, de ignorantes, as lágrimas no rosto, a cor perdida, cuidam que o mundo já se destruiu. Oh, gente temerosa, não te espantes, que este dia deitou ao mundo a vida mais desventurada que jamais se viu.